Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Para mais um estudo da palavra do Senhor. E hoje, poder para obedecer. Vamos ver isso aí, poder para obedecer, amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo pão de cada dia. Senhor nosso Deus, te agradecemos imensamente por mais esse dia e pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito para conosco e continua fazendo. Senhor nosso Deus, nos abençoa, derrama o Espírito Santo sobre mim e meus irmãos e minhas irmãs, onde estiver. Que a tua graça seja derramada em cada família. Assim, nós vamos compreendendo, com o poder do Espírito Santo, o que o Senhor quer nos ensinar nesses últimos dias. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém. Bom, queridos, poder para obedecer. Vamos entender isso, tá bom? O poder para obedecer vem de Deus, tá? Não é para dentro de você, tá? Que você tem que olhar. Na verdade, não é assim. Não é para dentro de você que você tem que olhar. Nós somos fracos, viu, irmãos? Já falei isso, continuo falando. Nós somos fracos e pecadores. Tá bom? Nós precisamos de um poder que venha de fora. Tá? Que venha lá do alto. Que venha de Jesus Cristo, derramando sobre nós o Espírito Santo. Tá bom? Para dar esse poder para obedecer. Não vem de nós mesmos. Nós não temos essa capacidade. Se não vir de fora, se não vir do alto, lá do céu. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 36, e o versículo 26, está escrito assim, ó. Dar-vos, ei, coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Já no primeiro verso, aqui, de Ezequiel, capítulo 36, aqui no versículo 26, já nesse primeiro verso, é Deus que se propõe a fazer a obra. E Ele que nos dá um coração novo, né, para todos nós, que ama a Deus, que tem prazer na lei do Senhor também. Tá bom? Esse coração novo é a conversão, é a salvação e a santificação. Tá? E fala que ele vai por dentro de nós um espírito novo. Um espírito novo, irmãos. Deixemos de ser guiados pelo espírito maligno. E vamos ter um espírito novo. E seremos guiados, né, e possuídos pelo espírito novo. Qual é o espírito novo que Deus está falando aqui? Jesus está falando. O Espírito Santo. Tá? Também vai tirar o coração de pedra, que não ama a Deus, que duvida de Deus, esse coração de pedra, que não aceita. Vai tirar esse coração de pedra aí, né? Que não guarda os mandamentos de Deus, e vai dar um coração de carne, puro, novo. Foi assim que Davi falou. Senhor, arranca esse coração meu podre, que não serve mais para nada, pecaminoso, e me dá um coração novo, Senhor. Amados, o versículo 27 fala assim, ó. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardarei os meus juízos e os observeis.
Olha o que Deus está falando aqui para nós. Deus fala que colocará dentro de nós o seu espírito. Que espírito é esse que Deus está falando? O Espírito Santo, né? Aquele que fala lá em Gênesis, que pairava sobre as águas, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Logo no começo da Bíblia ali, fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Andava sobre as águas, tá? Esse é o Espírito Santo de Deus, tá? Que parava ali, que pairava ali no abismo, né? Portanto, meus irmãos, o Espírito de Deus sempre esteve presente com o Pai e com o Filho, viu? Muitas pessoas, né, pensam que o Espírito Santo é o próprio Cristo. Muitas pessoas pensam assim, tá? Não, meu irmão, não é, tá? Viu, meu querido irmão, minha querida irmã? Não é. O Espírito Santo é representante de Jesus Cristo, tá? Despojado da personalidade humana, tá? Mas o Pai é o Pai e o Filho é o Filho, tá bom? E o Espírito da divindade é chamado de Espírito Santo, viu? Meu irmão, Deus age em você através do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou, vou embora, mas se eu não for, ele não descerá. Eu tenho que ir. E nós não ficamos órfãos aqui. O Espírito Santo ficou conosco, nos guiando, nos mostrando a verdade. Em 3 ocasiões, os israelitas declararam que obedeceria a Deus. Em 3 ocasiões, tá? Êxodo 19, versículo 8, Êxodo 24, versículo 3 e o verso 7 também. Obediência é importante para Deus, não resta dúvida. Mesmo que a Bíblia ensine que nós somos humanos, somos frágeis, pecadores, mesmo que a Bíblia nos mostre isso. A obediência é importantíssima para Deus, tá? Mesmo sendo fraco, né? Pecadores, tá? Como podemos também seguir a Deus fielmente? Como nós também poderemos seguir a Deus fielmente? A boa notícia para isso é que Deus ordena, Ele nos capacita a fazer. Essa é a boa notícia. Como podemos ser obedientes a Deus? Como podemos fazer tudo que Deus manda? Deus manda você obedecer aos 10 mandamentos. Ele capacita você, Ele que capacita você. Tá? Por si mesmo, nós não conseguimos, tá? Ele manda você obedecer e dá o poder e ele dá a capacitação que o Espírito Santo vivendo em você, aí você consegue sim. Nós vivemos aqui na dispensação do Espírito Santo, nos capacitando. Essa ajuda não está dentro de você, não está dentro de mim, tá? Vem de fora para fazer o que Deus quer que façamos. Queridos, Josué lembrou ao povo que ele não tinha condições de servir ao Senhor, Josué falou. João 24, 19, podemos decidir seguir a Deus. Esse é o nosso papel. Temos que fazer a escolha de nos render a Ele, dia a dia, dia após dia, tá? Isso porque não temos o poder de colocar em prática nem mesmo nossas escolhas.
conscientemente de servi-lo a Deus. Você entende? Mas quando entregamos nossas fraquezas a Deus, Ele nos torna fortes. Aleluia. Quando entregamos nossas fraquezas a Deus, Ele nos torna fortes. Foi Paulo que escreveu: quando sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo escreveu 2 Coríntios, né? 12:10. 2 Coríntios 12:10. Paulo, quando disse isso, é porque ele, né, recebia, né, o que vem de fora dele. Por isso que Paulo falou isso. Né? Fora de nós. Né? Vem lá do alto. A força de Deus vem lá do céu. Vem lá do alto. Por isso que Paulo falou isso. Né? Paulo foi taxativo. Paulo escreveu: quando sou fraco, então é que eu sou forte. Amados, Deus é que faz tudo em todos. Só permita que Deus faça essa obra e te purifique e te cubra com a graça, e ainda Ele vai te dar um coração novo. E Deus que te dá o poder para obedecer, meu irmão. Não é você, é Deus que te dá. Amados, a obediência é um dom que vem de Deus. Meu irmão, se recebemos o poder para obedecer, então por que achamos tão fácil, né, cair em pecado? Vou repetir. Se recebemos o poder para obedecer, então por que achamos tão fácil cair em pecado? Por quê? Porque nós falhamos muito. Porque nós falhamos na comunhão. Nós nos propomos lutar contra o pecado. Mas o seu dever não é lutar contra o pecado. O seu dever é manter-se em comunhão com Deus, em comunhão com nosso Pai. A nossa luta é a luta de fé, de comunhão para com nosso Pai. Tá? Para permanecer submisso ao nosso Deus. Viu? A falha na comunhão vai nos afastar de Deus e aí pecaremos, queridos. Mas, se mantemos nossa comunhão de manhã, ao meio-dia, à noite, de madrugada, e se a comunhão estiver ligada a Deus, recebemos dele o Espírito Santo. E aí vamos ver, né, e viver em uma plena harmonia com o nosso Deus, com o nosso próximo. E não vamos mais pecar, se nós temos essa comunhão com Deus. De manhã, meio-dia e à noite, dia a dia. Agora, se você pecar, você pode perguntar: e se nós pecamos? O que vai acontecer? O que acontece? Não se preocupe. Não se preocupe se você pecar. Temos um advogado junto ao Pai. Viu? Livro de 1 João, capítulo 2, versículo 1. Deus escreveu: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que intercede e nos perdoa quando nós confessamos nossos pecados
conhecidos e acariciados. Nós temos um advogado. Aleluia. O nome dele é Jesus Cristo. É Ele que intercede por você. É Ele que faz a briga. É Ele que briga por você. É Ele que luta por você. É Ele que vai à frente da batalha. Ele que é nosso advogado. Não tá bom um advogado desse? Para mim tá ótimo. Jesus Cristo, o justo, o verdadeiro. O que morreu por mim. Por você também, meu irmão, minha irmã, onde você estiver. Você precisa de advogado? Isso para mim tá ótimo. Justo, verdadeiro. Queridos, quando nós confessamos nossos pecados acariciados, né, e conhecidos, Jesus é o nosso advogado, Ele é o nosso amigo. Aleluia! Bendito seja o meu querido Jesus. Viu? Bendito seja o meu querido Jesus. Poder para obedecer. Esse poder não vem de nós, queridos. De nós mesmos, nós não conseguimos. Nós precisamos de força de fora. Lá do alto. Nós precisamos do Espírito Santo. Amém? Estudo de amanhã. No meio do seu povo. Uau! Como que Deus escolheu viver no meio do seu povo? Como? Através do santuário. Lembra? Por isso, lá em Êxodo 25, versículo 8, né? Deus disse para Moisés: e me fareis o santuário para que eu possa habitar no meio deles. No meio do seu povo. Mas tem mais coisa para nós aprender ainda, hein? Nesse meio do nosso povo aí, ó. No meio do meu povo, tem mais coisas. Amém? Fique com a paz do Senhor, com a graça do Senhor. Isso nós vamos aprender amanhã no meio do seu povo. E que Deus tome conta de você e da sua família, onde você estiver. Dá um like, dá um joinha, compartilha aí. Vamos junto, galera. Ânimo. Vamos junto. Compartilha aí no short, compartilha aí nos estudos, né? Dá um joinha aí. Faz a palavra de Deus avançar mais. O YouTube vai reconhecer, está sendo bem cotado pelas pessoas, e isso aí vai se espalhar. Vai se espalhar pelo mundo. Amém? Fique com a paz do Senhor, que Deus tome conta de você, compartilhe com seus amigos, né? Com seus parentes, e até amanhã de manhã. Fique na paz do Senhor. Tchau, meus irmãos. Tamo junto.